Pashanti Javana Sehamaha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada, Madhya Lila 1, os passatempos posteriores do Sr. Chaitanya, verso 88. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Dvadasha Vatsara Shesha Aichi Gonaila Eimata Shesha Lila Trividhani Kaila. Os últimos 12 anos de Shri Chaitanya Mahaprabhu passaram-se nesta loucura transcendental. Assim, ele realizou seus últimos passatempos de 3 maneiras. Sanyasakari Chabisha Vatsara Kaila Jai Jai Karma Ananta Aparatarate Janibe Marma. Durante os 24 anos que sucederam à sua iniciação de sannyasa, ordem renunciada, todos os passatempos de Shri Chaitanya Mahaprabhu, todos os passatempos que Shri Chaitanya Mahaprabhu realizou foram ilimitados e insondáveis. Quem pode entender o significado de tais passatempos? O Deshakari Kari Jigadarashana Mukya Lilarakari Sutraganana. Só para indicar tais passatempos, apresento um levantamento geral dos principais, sob a forma de uma sinopse. Prathama Sutra Prabhura Sannyasa Karana Sannyasa Karicha Lila Prabhu Shri Vrindavana. Esta é a primeira sinopse. Após aceitar a ordem de sannyasa, Chaitanya Mahaprabhu seguiu em direção a Vrindavana. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Fica claro que essas afirmações são uma narrativa real de como Shri Chaitanya Mahaprabhu aceitou a ordem de vida renunciada. Sua aceitação desta ordem renunciada não é, em absoluto, comparável à aceitação de sannyasa dos Mayavadis. Após aceitar sannyasa, o objetivo de Shri Chaitanya Mahaprabhu era alcançar Vrindavana. Ele era diferente dos sannyasis Mayavadis, que desejam fundir-se na existência do Absoluto. Para o Vaishnava, aceitar sannyasa significa aliviar-se de todas as atividades materiais e devotar-se inteiramente ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. Srila Rupa Goswami confirma isto no seu Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.255. Anasaktasya Vishayam Yatarham Upayum Jataha Nirbandha Krishna Sambande Yuktam Vairagyam Uchyate. Para o Vaishnava, ordem renunciada significa abandonar completamente o apego a coisas materiais e ocupar-se sem cessar no transcendental serviço amoroso ao Senhor. No entanto, os sannyasis Mayavadis não sabem como ocupar tudo a serviço do Senhor. Por não terem nenhum treinamento devocional, acham que os objetos materiais são intocáveis. Brahmasatyam Jagam Mitya. Os Mayavadis pensam que o mundo é falso, mas os sannyasis Vaishnavas
não pensam assim. Os Vaishnavas dizem, porque o mundo haveria de ser falso? Ele é uma realidade, tendo sido feito para o serviço à Suprema Personalidade de Deus. Para o sannyasi Vaishnava, renúncia significa não aceitar nada para o gozo pessoal dos sentidos. Serviço devocional significa utilizar tudo para a satisfação da Suprema Personalidade de Deus. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7º, capítulo 14º, verso 12º. A vida familiar ideal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jahyadjadarte swam pranam. Jadyadhyadarte swam pranam. Hanyadvat pitaram guru. Hanyadvapitaram guru. Tasyam swatvam striyam jahya. Tasyam swadvam striyam jaya. Jastena hyajito jitaha. Yastena hiyashito jita. Yad 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 arte swam pranam. Jahyadjadarte swam pranam. Hanyad vapitaram guru. Hanyadvat pitaram guru. Tasyam swatvam striyam jaya. Tasyam swatvam striyam jahya. Yastena hiyashito jita. Yastena hiyajito jitaha. Jahyadjadarte swam pranam. Jahyadjadarte swam pranam. Janyadvapitaram gurum. Hanyadvat pitaram guru. Tasyam swatvam striyam jahyat. Tasyam swatvam striyam jahya. Yastena hiyajito jita. Yastena hiyajito jitaha. Jahyadjadarte swam pranam. Hanyadvat pitaram guru. Tasyam swatvam striyam jahyat. Yastena hiyajito jitaha. Jahyadjadarte swam pranam. Hanyadvat pitaram guru. Tasyam swatvam striyam jahyat. Yastena hiyajito jitaha. Tradução, vamos repetir, por favor. Há quem considere tão seriamente sua esposa como propriedade sua, que às vezes, por causa dela, suicida-se
suicida-se ou mata os outros, ou mata os outros, incluindo até mesmo seus pais, incluindo até mesmo seus pais, seu mestre espiritual seu mestre espiritual ou seu professor. ou seu professor. É marido da diaba, né? Portanto, se alguém consegue abandonar Se alguém consegue abandonar o seu apego seu apego à semelhante esposa, à semelhante esposa, conquista a suprema personalidade de Deus, conquista a suprema personalidade de Deus, que jamais é conquistado que jamais é conquistado por alguém. por alguém. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Todo esposo é demasiadamente apegado à sua esposa. Portanto, desfazer a ligação com a esposa é extremamente difícil, mas, se em troca do serviço à Suprema Personalidade de Deus, alguém puder de alguma maneira desfazer-se desta relação, então o próprio Senhor, embora não seja muito suscetível de ser conquistado por ninguém, fica sob o inteiro controle desse devoto. E se o Senhor estiver satisfeito com o devoto, nada lhe é inacessível. Por que não deveria alguém abandonar sua afeição pela esposa e filhos e refugiar-se na Suprema Personalidade de Deus? Qual a perda material que existe nessa tomada de decisão? Vida familiar significa apego à esposa, ao passo que sannyasa significa desapegar-se da esposa e apegar-se a Krishna. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya manubhistam istapitham jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantika. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Jahyadjarte Swan Pranam Hanyadvapi Tarangurum Tasyaham Swapam Striyam Jahyad Yastena hiya dito jitaha. A quem considere tão seriamente sua esposa como propriedade sua, que, às vezes, por causa dela, suicida-se ou mata os outros, incluindo até mesmo seus pais, seu mestre espiritual ou seu professor. Portanto, se alguém consegue abandonar o seu apego a semelhante esposa, conquista a Suprema Personalidade de Deus, que jamais é conquistado por alguém. Aqui é só uma comprovação de que quando nós renunciamos àquilo que nós mais queremos, aquilo que nós mais temos apego, nós estamos provando para Krishna que nós queremos Ele. Prabhupada falou isso. Quer testar o seu amor por Deus, ver se você realmente tem apego por Krishna? Pega aquilo que você tem o maior dos apegos, que você é mais assim, apegado mesmo, e dá para Krishna. E você prova para ele que o amor a ele está acima de qualquer coisa. Como falou Jesus Cristo, né? O amor a Deus acima de todas as coisas. Aí sim, esse é
Essa é a deliberação de um Paramahansa. O Paramahansa pensa assim, age assim. E independentemente de ser um sannyasi, ou ser um brahmachari, um grihasta, um vanaprastha, todo mundo pode provar isso aí para Krishna. Todo mundo pode. E a maior prova disso para um grihasta é ocupar sua esposa no serviço a Krishna. Fazer sua esposa agir como alma servo eterno de Krishna. Ah, isso aí é atitude sábia. Essa vai ser uma esposa. Não vai ser uma diaba dessa aqui que leva o marido à loucura. Leva o marido à loucura. Né? Isso aqui é completamente desconcertante. Sabe? Completamente. Né? Por quê? Por que nós devemos, com toda a sensatez do mundo, nos ocupar no serviço a Krishna e ocupar tudo no serviço a Krishna, inclusive esposa e filhos? Por quê? Esse é o nível mais elevado de compreensão como ser humano. Não tem nada mais elevado que isso. Prabhupada falou que um grihasta rendido à missão dele, na sociedade dele, não é diferente de sannyasi. É um sannyasi. Prabhupada falou que a nossa sociedade é formada de sannyasis. Seja lá quem for, quem tiver rendido a Krishna assim, é um sannyasi. Se um sannyasi não tiver rendido assim, ele não é um sannyasi. Mas se um grihasta tiver, ele é um sannyasi. Prabhupada foi tão fundo que ele chegou a falar, se um operário trabalhar o mês inteiro na fábrica, pegar o resultado do trabalho dele e der para o nosso movimento de Sankta, ele é um sannyasi. Ué, e aí? E aí? Acontece que ontem mesmo, na aula do Bhagavad Gita, estava lembrando disso, estava falando, que até mesmo os devotos que deveriam ter essa compreensão, esse entendimento, eles não só vão parando de se render a Krishna, de servir Krishna. Charadeva fala que rendição a Krishna é diária, todo dia você tem que se render a Krishna. A cada segundo a gente tem que estar se rendendo a Krishna, porque senão não vai se render nunca. Nunca vai. Então, a gente vê casos, como estava explicando, bons devotos que servem, brahmacharis, celibatários, renunciados, pensando só na missão do mestre espiritual, né? Brahmachari Guru Kule, rendido, treinado, como o Narada Muni explica. Aí se casa, aí pronto, vai só tirando o pé, vai parando de servir, vai dizendo que as responsabilidades materiais são mais importantes e que não, por isso não sobra tempo para o tempo eterno que é Deus, não dá para fazer mais nada. E aí, devido ao egoísmo, ao sentimento de proprietário, de pati, de senhor, vai também tirando ela também do serviço a Krishna. Não, ela não pode, Prabhu, não, isso aqui para ela, não, você manda outra, não, olha, não dá, e assim ficam os dois e mais, afundados em sexo só. E assim vai, essa é a loucura, Não toca nela, ela não pode, não, porque a autoridade do templo falou com minha esposa para ela fazer, fala comigo, eu que falo com ela e tal, tudo isso é loucura, é loucura. O sentimento de controle, de posse. Bom, começou a trilhar o caminho do enredamento. Isso aí é a desgraça. Essa é a perdição. Essa é a perdição. Porque vida humana, não importa se é homem ou se é mulher, vida humana não é para ser jogada assim no lixo. Por causa de identificação corpórea
errônea. Errônea, está errado. Fala o Bhagavad Gita, tá vontade de me derrar, né? Nitya Shukta Sharirina. Esse corpo aí vai acabar sendo comido por verme, vai acabar virando cinza, vai acabar se misturando com a terra, vai acabar sendo consumido por abutres e chacais. Depende do nível de consciência, depende da morte, do entendimento. Mas vai, ou não? E aí? O que ele fez com aquela proteção toda? Olha, não toca, não mexe, não rela. Tirou a chance daquela alma, que ele achava que era propriedade dele, mas todos são propriedades de Krishna, deveria ter avançado servindo Krishna. E aí, o que ele vai fazer? E nessa hora aí, ele vai conseguir mudar esse quadro aí? A prana sai, vai derraciar. A hora que a alma sai, o que fica só? Cadáver. Aí vai, abraça, beija, faz sexo com o cadáver. Vamos ver. O que resolveu isso? O que resolveu? Então a gente tem que ser inteligente. A gente não pode ser maluco. Aqui nós acabamos de ver no Néctar da Devoção, foi citado. O Bhakti Samrita Sindhu, no Shri Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada citando o significado dele. O Néctar da Devoção, Bhakti Samrita Sindhu. O famoso verso falado por Srila Rupa Goswami, que denota o que é verdadeira renúncia. Renúncia à esposa é ocupá-la a serviço a Krishna. Não pode ser falga e vairagya. Bruxa, não quero saber e tal. Na frente dos outros. Sozinho está em cima que nem um maluco. Isso é tudo mentira, isso é falsidade. Então o que é verdadeira renúncia? Verdadeira renúncia é ocupar tudo que está sob seu controle, de alguma maneira, tudo que aparentemente é sua posse, a serviço do proprietário supremo, Krishna. Então, mais uma vez, isso está corroborado. Ainda mais nesse caso, que Krishna vê e fala, nossa, essa alma é avançada. Está cada vez restringindo mais o gozo dos sentidos e cada vez usando mais o seu objeto do gozo dos sentidos para o meu prazer, a meu serviço. E isso é realmente Yukta Vairagya, renúncia verdadeira. Porque renúncia verdadeira significa usar tudo para Krishna. Qualquer coisa que você se diz renunciado, desapegado dela, mas você não está usando para Krishna, é falga e vairagya. Falsa renúncia. Falsa renúncia. Então, isso é ser inteligente, né? Agora, o ser humano em Maya, iludido, já é rebelde. O homem que deve se autorrealizar. Imaginem só a mulher sem ser iluminada, sem ser conduzida. Muito mais rebelde ainda, muito mais arredia para a autorrealização, para o autoentendimento, porque não é a natureza dela. Essa é a natureza do homem, por isso que o homem deve ser patim, apatitam, bhaji, um exemplo para a esposa, um guru para a esposa, um mestre espiritual para a esposa. Isso é védico, isso é lei, não é? Isso é lei. Rishabhadeva falou, na Pati é o Senhor, o esposo. Na Pati está Sashyana, se você vê que não é capaz de salvar a sua esposa do ciclo de nascimento e morte, não se case, não. Se você acha que não é capaz de salvar seus filhos, não tenha filhos. Se
Se você acha que não é capaz de salvar seu discípulo, não aceite discípulo. Tudo isso é lei. Agora, fazer tudo no oba-oba aí é fácil, né? Enredamento, loucura. Falou Chanakyapanta, né? Mata Jasya Grihe Nasti Bharincha Priya Bharini Aranayantana Tena Bantavyan Yataranam Chatagrihan. Se você, ao invés de fazer da sua esposa uma dama de verdade, treinando ela em vida espiritual, em se desapegar do corpo e entender que é alma, você vai ter que conviver com isso aí. O que fala? Mata Jasya Grihe Nasti Bharincha Priya. A Priya, não é Priya. A Priya Bharini. Aranyan Tena Ganta Vyam Jataranam Jatagrihan. O que fala isso? O que chama? Chanakyapanta, como Srila Prabhupada falou, o último grande pensador desse mundo. O que ele falou? Ele falou, meu filho, se você está casado, se você tem uma vida familiar, tem um lar, e no seu lar não há paz, não há um momento sequer de sossego, você não é capaz de ter, convivendo em harmonia na sua casa, sua mãe e sua esposa, sogra e nora, né? E teu ouvido é o tempo inteiro metralhado por palavras ásperas, desagradáveis, reclamação, choca, lamentação, porque quer opulência e gozo dos sentidos. Falta isso, falta aquilo, quero, preciso. Meu amigo, pega a sua trouxa, vai para a floresta, sai fora, porque a floresta com desabrigo total, com tempestade, com sol escaldante, com frio intenso, com tigres, serpentes venenosas, com todos os perigos. A floresta é no mínimo igual à sua casa, no mínimo. Então, olha o alerta. Olha o alerta. Agora, por outro lado, se você é capaz de estar fixo em autorrealização e mantém sua esposa fixa em autorrealização, fixo em desenvolver amor por Deus e com o objetivo de fazer com que ela também desfrute desta mesma bem-aventurança e avanço espiritual, se autorrealizando e desenvolvendo serviço transcendental amoroso a Deus, porque todos são almas, aí não tem problema nenhum. Aí tua vida familiar é ideal. A vida familiar ideal é o nome do capítulo aqui. Esse é o nome do capítulo. Né? Parityakta Paratmana. A vida sozinho, ou em 2, ou em 10, ela tem que ter sempre a mesma meta, satisfazer o Senhor transcendental, buscar a compreensão do Senhor transcendental, dar prazer para Krishna. Essa é a conclusão do Varnashram, Sansiddhi Haritoshanam. Ou não? Então lá no comecinho, lá no Bhagavatam, 2º capítulo, 3º, Lamentações de Devahuti, de mãe Devahuti, ela falou isso. Ela estava casada com uma pessoa ideal, um devoto avançadíssimo, um devoto puro de Krishna, Kardama Muni. Mas ela, devido à natureza feminina, não aguentou muito aquela vida de austeridade que Kardama Muni vivia, mesmo porque também ela vinha de um berço de ouro, ela era uma princesa, né? Uma princesa, não era qualquer uma, filha de Swayambhuva Manu. Aí ela ficou meio cansada daquela vida e Kardama Muni, com seus poderes místicos, criou um palácio voador para ela, com todas as opulências, com toda a facilidade, e deu o que ela queria. Então.
E para realizar que prazer material não satisfaz ninguém, um belo dia ela falou, Itavatalan Kalenã. Kalena quer dizer durante esse tempo, né? Itavatalan Kalenã, Vyachikrantena me Prabhu. Sim, Pakardama Muni. Prabhu, meu Prabhu, me Prabhu. Itavatalan Kalenã, Vyachikrantena me Prabhu. Indriyartha Prasangena. Parichakta Paratmana. Eu vejo que a gente está gastando todo o nosso tempo só em gozo dos sentidos, só em desfrute material, e estamos negligenciando a vida espiritual, a busca de dar prazer para Krishna. Nós estamos muito apegados, não estamos renunciados. E Kardama Muni falou, opa, eu estava só esperando você amadurecer, assim, tomar essa atitude. Então, beleza, vamos lá. Vamos lá. E Mãe Devahuti começa a se predispõe, já que ela mesma realizou que só gozo dos sentidos era frustração, Indriyartha Prasangena, o tempo inteiro só associado com desfrute, ela se predispôs a ser como fala o Smriti Shastra, como tem o Smriti Shastra, como é um verso também citado no Bhagavata, por isso que é no 7º canto, que fala sobre o que é. Prabhupada fala que, na verdade, a mulher está no comando. Se a mulher for boa, casta, inteligente, habilidosa, amável, paciente, conhecedora dos princípios religiosos, falar sempre de maneira dócil e não metralhando o ouvido do esposo, que a vida familiar se torna um êxito, se torna próspera. Toda a prosperidade material, sob todos os aspectos, depende da mulher, não é do homem. O que depende do homem? A iluminação da mulher. Uma mulher iluminada, Santushta Lolupa Adaksha, uma esposa iluminada, Santushta Lolupa Adaksha, Dharmagya Priya Satyavak, Pramata Shuti Snigda, Patintva Apatitam Bhaje. Essa esposa que é Santushta, satisfeita com o que tem. Satisfeita com o que tem, com a vida que tem, com o que o karma reservou para ela. É consciente assim, tá? Santushta, satisfeita. A Lolupa, que não deixa o marido louco por causa da cobiça, não é cobiçosa. Santushta Lolupa. Daksha, que é habilidosa nos afazeres domésticos, em manter a família, os filhos, o esposo, em dar facilidade para o esposo avançar espiritualmente. Santushta Lolupa Daksha, que é Dharmagya, conhecedora dos princípios religiosos. Ela sabe a importância de não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, não jogos de azar e não sexo ilícito. Ela sabe muito bem. Ela sabe muito bem. Ela sabe que sem carne, peixe e ovos se desenvolve misericórdia. Ela sabe que sem jogatina, jogos de azar, se desenvolve veracidade. Ela sabe que sem sexo ilícito se desenvolve pureza. E ela sabe que sem intoxicação se desenvolve cada vez mais determinação para a autorrealização, para a vida espiritual. Então ela age assim, Dharmagya Priya Satyava, como uma conhecedora dos princípios da religião e sempre falando de maneira dócil, favorável, priya, não apriya. Satyavaka, veraz. Dessa maneira, a Pramata, ela nunca se confunde. Ela está sempre lúcida. Ela não cai na Pramata, na loucura. Ah, como assim, Prabhu? A mulher caiu na Pramata, na loucura? Como assim? Traiu. É só isso. Só isso. É pouco. É só isso. Pramata. Ela é a Pramata. Ela não se confunde. Ela é Shuti.
limpa, asseada. Mantenha a casa limpa, asseada, tudo organizado para a mente estar pacífica, tranquila, para se viver em paz. Ninguém consegue ficar em paz num lugar bagunçado. Lugar bagunçado, a mente vai estar dos tamanhos, a 1000 por hora, bagunçada também. Então ela é chuti, organizada, asseada, limpa, chuti. Snigdha. Snigdha é como esderra, é sinônimo de afeição, afetuosa. Afetuosa. Esse é o casal ideal, essa é a família que vai dar certo. Esses são os filhos que vão ser criados dentro de um lar em Satvaguna, no modo da bondade. Então qual que é o problema? Aí não tem problema, a vida é familiar ideal. E dessa maneira, ela sendo assim, apatinto, apatidam, bhadi. Apatinta quer dizer que dessa maneira ela pode servir sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Ela pode amar o seu esposo não caído. O seu esposo que é uma luz para ela. Aí o Devahuti falou, Sangodhya sansite ritura satsuvito dhyasa ivasada shukrito nisangato ayakalpate. Kardama Muni, que afortunada que eu fui, viu? Meu pai poderia ter me dado para um príncipe qualquer materialista e eu estava ferrada. Porque a associação é a mesma. Você vai ter a mesma associação com um devoto avançado ou com um materialista inveterado. Só que uma associação abre o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. As portas da liberação. E a outra abre o caminho para o inferno, para o enredamento, para o sofrimento, para as misérias, para a desgraça. Só isso, mas o enlace é o mesmo. O casamento é o mesmo. A vida de casa é a mesma. Só que uma é a salvação, a outra é a desgraça. Então também ela falou isso aí, falou assim, não. Agradeceu o Kardama Muni dizendo que ainda bem que eu fui dada em casamento a você, que é avançado espiritualmente, que é iluminado. Porque senão eu estaria me associando da mesma maneira com outrem, mas não teria jamais me iluminado, me tornado apta a ser mãe da suprema personalidade de Deus, porque aí eles vão gerar nada mais nada menos que Kapila Deva. Krishna vai nascer como filho deles dois. É mole? Tá bom assim ou não? Será que é importante o Garbhadana Sanskara ou não? Será que é importante vida familiar honesta de Grihasta e não de Grihamedi ou não? Hoje em dia até o Hare Krishna fala que isso é fanatismo, bobagem. Está todo mundo indo para o inferno achando que está indo para o mundo espiritual. Fazer o quê? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não é porque a gente é louco que a loucura vai virar verdade, não. Não é, não vai virar. Pode falar. No caso de Priyavrata, né, que está no quinto canto, ele não queria casar, né? Foi porque ele era brahmachari, que estava com Narada Muni. Estava bem no brahmachari, né? Mas ele precisava reinar, né? Gerou até uma controvérsia, teve que vir em Brahma para convencer ele que esse era o dever dele. No caso do Kardama Muni, por que ele se casou? Para ser o pai de Krishna. Priyavrata Maharaja aceitou, depois de ser convencido pelo Senhor Brahma, pelo Senhor Shiva, Narada Muni, a vida de chefe de família, para poder gerar gente boa. Porque senão só vem demônio, né? Os devotos sinceros que se casam geram gente boa, devotos mesmo, porque a maioria está gerando só discípulos de outros gurus que detestam Prabhupada, materialistas, gente que não quer saber de nada com a consciência de Krishna,
Isso aí é tudo fruto de Varna Sanskara. Consciência ruim dos pais, filhos desviados. Prole indesejada, não planejada, não rendida a Krishna. Não é uma luz para o mundo inteiro, é só degradação. Um brahmachari tem até esse direito. Não, o mestre espiritual está falando que acho que eu devo me casar. Oh, minha família está querendo que eu me case. Pô, os meus pais estão querendo ter um netinho, uma neta. Não, mas eu não, acho que eu não vou me dar bem, eu vou me segurar assim como brahmachari e vou continuar. Se ele for suficientemente forte, se ele for em frente, não tem problema nenhum. Essa é a única coisa que está liberado para o discípulo desobedecer o mestre espiritual. Conversando assim como amigo do mestre espiritual, não, Gurudeva, eu estou tranquilo sim, estou indo bem, mas o mestre espiritual jamais se engana, né? Quando ele chega e fala é porque ele está vendo que é melhor uma só do que 10 ainda, 1000. Então, mas tudo bem, mas vamos supor que na cultura védica é assim, tem gente poderosa, forte o suficiente. Vejam os 4 Kumaras. Vejam os 4 Kumaras. Os 4 Kumaras falaram para o pai deles, que não era qualquer um, é o Criador, o Senhor Brahma. Que pai, hein? Pitamaha. Ei, não, meu pai, não, isso aí é muito complicado, isso aí, o Senhor Shiva já falou que Yamaya Borritodiya Putra Dara Grihadishu Madhyante Nimadhyante Prashakta Vrijinarave. Nada é mais desconcertante e enreda mais nesse mundo, qualquer alma, por mais avançada que ela seja, do que Dara, a esposa, o sexo com a esposa, a vida sexual desregrada, o apego à esposa, e as palavrinhas quebradas dos filhinhos. Olha que belezinha. Putra Dara. Filho e esposa, é difícil se desenredar disso, viu? Só com muito conhecimento, com muita determinação, com muita sinceridade mesmo. E o Sr. Shiva falou que essa é a causa principal de alguém nunca sair dessa roda do Sansara, um adiante e nem adiante. Uma hora está lá em cima como um semideus, como um ser humano bem-sucedido, outra hora está lá embaixo que nem um réptil, que nem um animal insignificante, como uma planta, quase que sem consciência nenhuma, uma consciência super latente, porque essa é a roda do Sansara. E quem está lá embaixo vai subir, quem está lá em cima vai descer. Mas um adiante quer dizer estar lá em cima, um adiante estar lá embaixo. Mas precisamos sair desse Vrijnar Nave, desse oceano de misérias materiais, da roda do Sansara. Prakshakta Vrijnar Nave. E a melhor maneira de sair é não arriscando entrar no poço escuro da existência material, que é a vida familiar. Se entrou, então seja um grihasta, um chefe de família num ashram sagrado. Viva como um devoto, satisfazendo Krishna, colocando esposa e filhos para servirem e satisfazerem Krishna, iluminando todo mundo e se auto-iluminando. Porque senão, Janmaitunad Griha Medi Sukam Hitucham Griha Manda Kulpa. Por causa dessa vida familiar apegada, só a sexo, essa é uma armadilha que você cai e nunca mais sai. Quanto mais se debate, é como areia movediça, mais se afunda. É isso mesmo. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai Srila Prabhupada.